Morfologia. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de morfologia. Eu espero que aproveitem ao máximo o nosso conteúdo. E não esqueçam de consultar o seu material didático e, claro, fazer os exercícios propostos, pois eles são essenciais para o seu conhecimento e desenvolvimento. Qualquer dúvida, lembre-se, consulte o seu tutor, que estará apto a te responder. Classes de palavras. Nas orações da língua portuguesa, o substantivo, em geral, exerce funções diretamente relacionadas com o verbo. Atua como núcleo do sujeito, dos complementos verbais, objeto direto ou indireto, e do agente da passiva. Pode ainda funcionar como núcleo do complemento nominal ou do aposto, como núcleo do predicativo do sujeito ou do objeto, ou como núcleo do vocativo. Também encontramos substantivos como núcleos de adjuntos adnominais e de adjuntos adverbiais, quando essas funções são desempenhadas por grupos de palavras. Substantivo. São classificados como substantivos os nomes que designam pessoas, animais, vegetais, lugares, substâncias, coisas e objetos, atos ou ações, fenômenos, qualidades, estados e sentimentos, sensações, tudo aquilo, enfim, que pode ser tomado como tendo algum tipo de existência própria, ainda que apenas imaginada. Por isso costumam ser definidos da seguinte maneira: substantivos são as palavras que designam os seres em geral, reais ou imaginários. A esse critério semântico podem ser acrescentados critérios morfológicos, formais e funcionais. Do ponto de vista formal, os substantivos são palavras que se caracterizam da seguinte forma. Acompanhe. Poderem receber as flexões de gênero, número e grau. Podem receber as flexões de gênero, número e grau. Poderem vir precedidas de artigos ou de pronomes adjetivos, com eles constituindo um sintagma nominal. O homem, uma catástrofe, a certeza, meu irmão, estas ideias, muitos fantasmas. Classificação. Os substantivos, quanto à denotação ie, quanto àquilo que fazem referência em termos do mundo exterior, objetivo, e do mundo interior, subjuntivo, podem ser comuns ou próprios, concretos ou abstratos. Dentre os comuns, incluem-se os coletivos. Os nomes de pessoas, antropônimos, e os nomes de lugares, topônimos, são substantivos próprios. São também próprios todos os substantivos que designam algo que se quer particularizar. Títulos de obras, nomes de jornais e revistas, nomes de acidentes geográficos, de astros, entre outros. Flexão. Entende-se por flexão o processo a partir do qual se obtém uma mudança na forma de uma palavra variável, para a expressão de noções gramaticais, como gênero, número, grau, pessoa, modo, tempo e voz. As flexões são marcadas na língua por sufixos ou desinências. Na classe de palavras variáveis que estamos estudando, a classe dos substantivos pode ocorrer flexão de gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e de grau, diminutivo e aumentativo. Gênero. Todos os substantivos em português são do gênero gramatical masculino ou feminino. O gênero é uma categoria essencialmente linguística, que não guarda uma correlação absoluta com o sexo dos seres em questão. Pertencem ao gênero gramatical masculino todos os substantivos que requerem os artigos masculinos o, um
ou pronomes adjetivos masculinos, como meu, teu, seu, este e assim por diante. Vamos a um exemplo. O homem, o aluno. Um telegrama, o telefonema. Pertencem ao gênero gramatical feminino todos os substantivos que requerem os artigos femininos a e uma. Ou pronomes adjetivos femininos, como minha, tua, sua, esta, entre outros exemplos. Por exemplo, a mesa, uma estrela e a solidão. Formação do feminino. Os substantivos que designam pessoas e animais geralmente apresentam uma forma para designar os seres do sexo masculino e uma forma para designar os seres do sexo feminino. Chega-se às formas femininas na língua basicamente de duas maneiras. Primeiro, por processos centrados nos próprios radicais. Segundo, pela flexão, mudança na terminação da palavra. Número. Por flexão de número, entende-se a manifestação do substantivo sob uma forma singular ou plural. Em sua forma singular, os substantivos designam um único ser, ou no caso dos coletivos, um conjunto de seres tomado como um todo. Vamos a um exemplo: criança, pão, homem, amizade, papelzinho, mula sem cabeça, água marinha, cardume, ramalhete e legião. Formação do plural. Da mesma forma, como observamos na flexão de gênero, as formas não marcadas, em termos de flexão de número, são as do singular. As fórmulas marcadas são as do plural, para cuja formação acrescenta-se um morfema específico na língua. Observe em seu material didático as regras de formação do plural. Observe em seu material didático que as palavras na escrita que terminam com a letra M também estão incluídas nessa regra geral. Substantivos terminados em consoante. Embora exista na língua portuguesa apenas um morfema de plural, o sufixo S, o seu acréscimo às formas do singular das palavras terminadas em consoante, costuma ser acompanhado de algumas outras transformações. A introdução da vogal epentética, E, ou modificações mais drásticas na terminação da palavra. Substantivos compostos. É preciso atenção ao plural dos substantivos compostos. Por vezes, ele está baseado na grafia das palavras, compostos separados ou não por hífen. Por vezes, fundamenta-se em critérios semânticos. A ideia é expressa pelos elementos que entram na composição vocabular e funcionais. Se as palavras que formam substantivos compostos não são ligadas por hífen, somente o segundo radical vai para o plural, como aguardentes, clarabóias, malme-queres, lobisomens, pontapés e vai-e-vens. Grau. Os substantivos podem variar em termos do grau em que se apresentam, podendo ser usados com sua significação normal, no grau normal, diminuída ou atenuada, no diminutivo, aumentada ou intensificada, no aumentativo. Algumas palavras da língua eram originalmente formas aumentativas e diminutivas de substantivos. Com o tempo, perdeu-se a ideia de aumentativo e diminutivo, e houve uma especialização semântica do sentido de tais palavras, que hoje são tomadas como em grau normal. Vou dar alguns exemplos: armarinho, cartão, calção, caldeirão, ferrão, portão, cartilha, cavalete, flautim, carpete, folhinha, como por exemplo as de calendário, língua, vidrilho, mamão e cordão. Conclusão. Saber nomear com precisão os seres e conceitos de que pretendemos quando falamos ou redigimos
é, obviamente, um fator de eficiência em nosso trabalho. Nesse sentido, conhecer os substantivos e refletir sobre os sentidos e significados que exprimem em situações de interação verbal são operações de ampliação do vocabulário que já dominamos. Além disso, as relações entre substantivos abstratos, verbos e adjetivos cognatos nos oferecem a possibilidade de reelaborar frases e estruturas oracionais em busca das mais adequadas a determinada necessidade ou estratégia comunicativa. Conhecer os mecanismos de flexão dos substantivos é fundamental para o estabelecimento da concordância nas frases e orações de nossos textos orais ou escritos. Além disso, os substantivos desempenham um papel importantíssimo nos mecanismos de coesão e coerência textuais. Bem, e com isso finalizamos a nossa aula. Eu espero que tenham aproveitado ao máximo o nosso conteúdo. Até a próxima!